voto em lista fechada, se vai ser como outros sistemas da América do Sul e da Europa, lista fechada, um homem, uma mulher, para a gente poder avançar mais e não eleger quase sempre, quando consegue, 9% de mulheres para as câmaras, para as assembleias e para o Senado e para a Câmara Federal. Então, eu penso que vocês estão de parabéns, agradeço o convite, e é um início de debate. E eu vi alguns comentários de algumas pessoas dizendo que tinha pouca gente, mas eu hoje fiz uma pesquisa nesta casa, nos livros de ata, não concluí, mas vi que nos idos de 1984, 85, quando a gente discutia direta já, também eram poucas pessoas no início. E que esta casa tem uma história muito rica. Em 84, 85, a Câmara já funcionava nesse prédio. E mesmo não tendo celular, não tendo a internet naquela época, a população assistiu à emenda, à votação da emenda Dante de Oliveira, que infelizmente foi rejeitada na época, que colocava a importância da eleição direta para presidente da República. Também, depois, várias votações que aconteceram. E no começo eram sempre poucos aqui no plenário, mas depois isso foi tomando corpo. Então, vocês estão de parabéns por iniciar. Não à toa o PMDB, que vem do MDB antigo e que lutou bastante pelas diretas, lutou também pelo final da ditadura e que faz parte da base do governo federal. Lá está o vice-presidente Michel Temer, com a presidenta Dilma do PT e o vice-presidente do PMDB. Então, eu agradeço e registro aqui que é um início de discussão que vai tomar esse país sem dúvida nenhuma e que eu penso que, ao final disso, talvez a gente não tenha a reforma política que a gente queira, mas aquela que seja possível. Mas que a gente não tenha mais tanto 30 e poucos partidos e nem essa possibilidade das pessoas enganarem as outras, se eleger por uma legenda, depois fazer corpo mole, depois trair, depois mudar de legenda. E eu penso que essa discussão, então, ela vai ser importante nesse momento exatamente por isso, porque a população também não gosta disso, também enxerga isso como uma coisa ruim e que, para a nossa república, nós temos que dar um passo a mais. E eu penso que o passo a mais é isso. Voto em lista fechada, financiamento público de campanha, fidelidade partidária e outras questões. Outro assunto que me traz a essa tribuna é dizer que eu coloquei no jornal Folha de Mairim, que está aqui a nossa Denite, proprietária e jornalista responsável da Folha de Mairim, que eu coloquei lá essa semana, sobre a questão do esgoto, que é uma novela mexicana, não brasileira, que é a questão das ruas do loteamento Reneville, que não tem ainda rede de esgoto. A Alameda Recanto, a Alameda Londres, nomes pomposos, a Alameda do Passeio, um trecho, um pedaço da Alameda, da Avenida Reneville. Também não tem esgoto nem o Recanto dos Eucaliptos, nem o Monjolinho, não tem esgoto também Dona Catarina e um trecho do Jardim Vitória. A Saneaqua, ela disse que até dia 12 de fevereiro, que é amanhã, ela vai estar dando uma resposta sobre esse novo cronograma. Eu penso que nós já tiramos de lado aquela dúvida que existia por conta de um maldoso termo de aditivo que a administração passada fez com a ajuda de vários amigos, e que aditou o contrato da Saneaqua de 30 para 40 anos, e que colocou lá uma cláusula que, então, as redes de esgotos não seriam feitas enquanto não houvesse a estação de tratamento de esgoto. Isso vem prejudicando, de fato, essa população. E aí, vereador Giovanni, concordo com Vossa Excelência. Nós temos que colocar esse aditivo no jornal Folha de Mairim, com a data lá sublinhada, com as cláusulas. São 2, 3 páginas, eu penso que talvez aí custe 600, 800 reais, mas nada que uma boa vaquinha não cubra. Me dá uma parte, vereador. Eu penso, sim, que poderei pelo... É só para dizer que eu ajudo a senhora a pagar. Não, eu não
não cedi, infelizmente, porque eu estou aqui concluindo meu pensamento. Eu quero, sim, penso, vereador Giovanni, que a gente tenha que publicar na Folha de Mairinque esse contrato aditivo da Saneaqua de agosto de 2012, que vem prejudicando 5.000 pessoas em Mairinque, que moram no Recanto, que moram no Monjolinho, que moram na Vitória e que moram no Reneville. Por conta desse aditivo, que não é reconhecido nem na Arcesp, que regula, a gente vê a dificuldade. Mas a Saneaqua disse que amanhã, dia 12, ela está apresentando o novo cronograma. E eu penso que esse novo cronograma tem que estar na mesma edição do jornal, porque é quando vai estar o dia que será feita a obra e o valor. Um cronograma físico-financeiro. E foi isso que eu coloquei no jornal, atendendo e dando quase que uma satisfação, porque aqui eu vejo o Adriano, que é de uma associação de moradores, e que deve estar cansado de esperar da Saneaqua o cumprimento desse serviço. Ele mora no Reneville, um bairro altamente valorizado por conta de empreendimentos que são feitos todos os dias, mas que lá as pessoas são tratadas de forma diferente. Quem está em casa bonita, em casa de ruas que não sejam essas que eu mencionei, tem rede de esgoto, mas os outros não têm. Então, esse tratamento diferente não é aceito por nada, nem pela nossa lei orgânica, nem pela nossa Constituição Federal, e tem que ser atendido com rede de esgoto. Eu também coloquei nessa oportunidade sobre a emenda dos deputados Enio Tato e Gilmar Tato, que depois a emenda do Gilmar Tato, quando ele foi para ser secretário de Transportes da Prefeitura de São Paulo, ele deixou a cargo da deputada Iara, que são pavimentações que se somam lá no Vitória. Rua Mário Santos Bernardos e as imediações. São ruas que a licitação já foi feita e que nós estamos aguardando que, então, a empresa comece aí nas próximas semanas, no próximo mês de março, quem sabe. E também eu quero aqui deixar registrado que eu estive acompanhando prefeito, vereadores, a população do Terras de São José, no que a gente chamou de uma visita técnica, para ser falado sobre todos os obstáculos que foram solucionados para possibilitar o asfaltamento da Avenida dos Ipês, o asfaltamento de ruas, que com certeza a vereadora Selma falará, em Dona Catarina, e também ruas do alto do Terras de São José, que é ali a rua Augusto Rolim, um pequeno trecho, Rua Zulmira, que também faz parte da luta aqui do vereador Teixeira de muitos anos, e que agora, vencido todos os obstáculos que foram, atender todas as documentações que faltavam no início do contrato, que era 2010, e que, vencido tudo isso, agora vai ser possível. Então, eu estive lá, ouvi as palavras do prefeito, ouvi os moradores, e eu entendo que os moradores, eles não estão de todo contentes, porque eles queriam asfalto em 2010. Mas eles entenderam que quem está conseguindo fazer com que o asfalto seja uma realidade, assim que começar, vamos estar lá, evidentemente, é o prefeito Binho, incontestável. Então, eu não podia deixar de estar lá atendendo esse convite. E também eu quero aqui dizer que nesse bloco, nesse pacote, também está o asfaltamento da Avenida Paulazini, uma das mãos, porque lá uma mão já existe. Lá é uma avenida dupla e será asfaltada também junto com esses recursos do orçamento da União. E também quero falar aqui do final do curso de limpeza, que o Senai de Arumeirinque Alumínio possibilitou para as pessoas que moram no Terra de São José, Jardim Valdez, Reneville e Sebandilha, lá no CRAS da Lagoinha, que é um serviço de atendimento social, tem excelentes funcionários. Muita gente aqui já conhece, eles reúnem a população toda semana, eles fazem um trabalho excelente, e a Secretaria de Assistência Social, dando sequência a todo esse trabalho, que já é lá do CRAS da Lagoinha,
eles montaram esse curso de limpeza, que é para as pessoas que já trabalham como diarista, como, às vezes, empregada doméstica, ou quer iniciar uma carreira nessa área, mas quer saber que método usar e tal. O Senai possibilitou isso de forma gratuita. Eu penso que tem que ser replicado, e vereadora Selma, vereador Bíola, no Barreto, lá em Dona Catarina, lá em Moreiras, Mato Dentro, em áreas, vereadores Abner e vereador Giovanni Teixeira, que a gente possa atender isso, porque às vezes a pessoa tem um currículo que falta um pouquinho. E às vezes um curso desse do Senai é tudo que falta para ela acessar as vagas. Mas, dando sequência, eu já falo de uma conquista que eu quero aqui dizer que me deixa muito contente. A Uniso fez o projeto Sem Analfabetos lá no ano 2001, em Sorocaba, atendendo uma determinação, um pacto que o Brasil fez com a ONU de, no milênio próximo, nesse milênio que vivemos, acabar com o analfabetismo. E eu fico muito contente de falar nisso, porque nada mais dói do que ver uma pessoa adulta, que trabalha, que tem a mão calejada, que cuidou de filhos, de netos, e não sabe ler, não sabe escrever. Nada dói mais, porque a pessoa, ela dedicou a vida dela toda, criando outras pessoas, e ela precisa, às vezes ela está, precisando de um empurrãozinho. A prefeitura tem, como nós vimos na resposta que recebemos do prefeito, já isso no Paulo Freire, em Dona Catarina, em outro lugar que eu não me lembro. Mas agora nós conseguimos levar lá para o Porta do Sol, para Felipe Lutfala. Já tem professor determinado, nós visitamos a comunidade, nós conversamos no ponto de ônibus, encontramos analfabeto em ponto de ônibus, perguntando para o outro, que ônibus que é esse? Esse ônibus é de Moreiras? Daí nós chegávamos nas pessoas e conseguimos formar uma turma. E a diretora Luciana lá vai recebê-los em breve. E eu penso que um município que quer ser rico, um município que quer ser desenvolvido, tem que zerar o analfabetismo. E eu sempre fazem isso, porque a gente sabe que isso é feito, às vezes, numa gestão, ao longo de várias. Então, é uma conquista, e eu agradeço a Ticiane, que trabalha comigo, pelo empenho e pela forma humilde que ela me ajudou nessa conquista. Eu quero aqui também dizer que, a semana depois do Carnaval, nós vamos discutir sobre os parques aquícolas na região. Dentro da segurança alimentar, nós vamos discutir, junto com o Banco de Alimentos, com o Ministério da Pesca, a implantação dos parques. Daí as pessoas podem falar, mas não tem água. Mas a água, para isso, é uma água mínima. E isso já existe em várias propriedades, inclusive aqui em Mairinque. Então, nós vamos discutir como vai fazer o licenciamento e como nós vamos fazer isso ser ligado com os programas da Prefeitura. Eu quero dizer aqui que eu fico muito contente da Prefeitura ter entregue à administração da BHM uma notificação para que ela, demonstrando interesse sobre o prédio da BHM. O INSS fez a execução, a Justiça falou que o prédio ia para leilão. O leilão, nós não podemos admitir que o leilão seja vencido por empresas nem estrangeiras, nem nacionais que sejam de longe, empresas, mas eu penso que esse interesse da Prefeitura reabre a discussão. Eu tenho certeza que isso é muito importante, porque nós sabemos, se o INSS executou, é porque tinha dívida. E a gente sabe que isso deve contar com muita gente que foi da diretoria da BHM. Que esse seja o caminho, que o prédio fique para o município de Mairinque. Muito obrigada e boa noite.